A paz de Deus, Pastor Jaime, tudo bem com o irmão? Só agora que consegui responder a sua pergunta, né? E dar a minha opinião simples e verdadeira a respeito aí do entendimento, da interpretação, né? Do selo de Deus, né? Que está lá em Apocalipse. João, na visão, ele viu o número, né? Dos servos de Deus. E ele disse, o número eram 144 mil, né? 12 mil de cada tribo. E ele descreve, e são homens virgens que não se contaminaram com mulheres, né? E receberam o selo de Deus em suas frontes, né? É isso? E tem uma promessa que andarão com Deus, né? Porque foram firmes, né? Então, o pastor, é o seguinte, esse sinal eu entendo, tá? Que é a fidelidade naquilo que eles e nós aprendemos de Deus. Andar em sua doutrina, não negar o seu nome, não adorar outros deuses, permanecer firmes e fiéis, né, na sua palavra, naquilo que nós aprendemos. Então, virgem é no sentido que somos puros, né, permanecemos puros naquilo que aprendemos, tá? E mulheres aqui significa outras doutrinas, várias estranhas, que não é conforme essa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda doutrina que sai fora das Escrituras, então, e todo movimento que existe na Terra é considerado como mulheres, né? Que Salomão falou pelo Espírito, 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens são sem número, mas uma só é a minha pomba amada, filha única de minha mãe. Então, existem muitas concubinas, muitas mulheres, mas falando espiritualmente, mais uma doutrina só, né? Uma verdade só, uma só é a esposa, uma só é a igreja, uma só é a doutrina do Cordeiro, tá? Então tá, então entenda que está falando de obediência e de desobediência, tá? Então esse sinal, esse selo, ele está na alma da pessoa, é uma unção. Quem serve a Deus, ele já tem por Deus aquela unção, aquela fidelidade dentro da sua alma, de não negar o Senhor, de não negar o seu nome, de não concordar com o engano, com o erro, com o pecado, enfim, é nesse sentido que eu entendo, certo? Não é um sinal físico assim, ó, que põe no corpo, na mão, na testa, não. É um sinal espiritual, tá certo? É um sinal espiritual. Então, ali Apocalipse, quando se fala em espada, não é uma espada de ferro, sim a palavra de Deus. Quando se fala o dragão, é uma figura de Satanás. Quando se fala uma mulher, né, está falando de uma igreja. E eis que eu olhei, né, e vi uma mulher, né, vestida do sol. É a igreja. Quem é o sol? É Cristo. Cristo é o sol da justiça. Enfim, são figuras. E vi o dragão preso com uma grande algema na sua mão. A algema ali não é algema de ferro, é no sentido espiritual. Quer dizer, está amarrado num poder limitado até Deus resgatar a sua igreja. A igreja está aqui anunciando o evangelho no reino de Satanás, tirando da mão dele, das garradeiras, aqueles que hão de se salvar. Então ele tem um poder limitado, ele não consegue prender aqueles que são predestinados à vida eterna. Então, tudo são figura o livro. É um livro que é falado em linguagem que se usava muito entre os judeus, uma linguagem de figura. É um livro poético, falado uma verdade, mas com um poema, com línguas ilustrativas, para figurar alguma coisa. Certo, pastor? Tá bom? Então eu entendo assim, tá? Agora, eu particularmente não concordo com o pastor, né? O pastor no final do áudio, no começo eu concordo com o irmão. Você falou, tudo que você falou no começo do áudio, amém, é do jeito que eu entendo e eu concordo. Mas quando o pastor chegou no fim, né? Aí o pastor traduziu assim,
que vocês, porque vocês creem que existe só um Deus, né? Que Jesus não tem, vocês não creem em três pessoas distintas, vocês creem que Deus, ele é o próprio Jesus, o próprio Filho e o próprio Espírito Santo. Ele é tudo, Jesus é o Pai, ele também é o Filho e ele também é o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro Deus encarnado, ele é tudo. Não tem três pessoas distintas, né? Tá? Vocês não creem, entendeu? Eu já creio que é um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é um só Deus. Não tem como separar, eles é um só Deus. Porém, nas funções, eles são distintos. Jesus não é o Pai não é Jesus, e Jesus não é o Espírito Santo, e nem o Espírito Santo é o Pai, e nem o Espírito Santo é Jesus, não. Tá? Então, como está escrito no princípio era o verbo é Jesus, Jesus estava com Deus, que é o Pai, né? E lá fala, e o verbo também era Deus, né? E no começo do mundo, quando Deus Pai teve o plano da criação foi o Pai, mas quem criou foi o Filho. Tá? Fala que o Pai é o Criador, tá? Mas quem falou haja isso, houve luz, haja luz e houve luz, né? Que haja uma porção seca, enfim, tudo aquelas palavras que haja isso e haja aquilo, aquilo foi falado pelo Verbo, o Filho de Deus, está escrito em João, né? No princípio era o Verbo e ele estava com o Pai. O mundo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, tá? Então ali o Pai foi o arquiteto, o Filho foi o que criou, que falou, né? Que executou, né? Tá? Então, sempre está os três no começo. Está o Pai, tá? Tá o Filho está lá, por isso que diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, né? Então lá aparece já desde o começo já, tá? É um Deus só, mas aparece em três funções, três pessoas diferentes, tá? Aparece o Pai, como obra da criação, apareceu o Espírito de Deus, Santo de Deus, andando sobre a face das águas, e lá tinha o verbo de Deus que criou todas as coisas. E depois lá na frente diz que Deus, como na lei todos pecaram e todos iam ser condenados, então Deus teve um plano de salvar a humanidade. Então ele diz: quem enviarei eu? Né? Então aí a palavra diz que o Filho, né? Então Deus enviou o seu Filho, a Bíblia diz, o Verbo. O Verbo é a palavra do próprio Deus, ele é o próprio Deus. Então ele enviou a sua palavra aqui nesse mundo. Deus enviou a sua palavra. Só que a sua palavra se encarnou, que é o Filho. Então Deus é o Pai, né? Cristo foi o Filho de Deus encarnado, que ele é o Redentor, né? Que veio resgatar, reconciliar o mundo. E depois, quando o Filho terminou a sua obra, ele disse: Eu vou para meu Pai. Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Né? Você entendeu? E o próprio Pai testifica, né? Ó Deus, eu te exaltarei. O próprio Pai dizendo: Ó Deus, falando para o Filho: Ó Deus, o teu trono eu te exaltarei, e tu assentarás à minha direita. Ó Deus. Então você vê que o Pai chama ele Deus. Não é que é três deuses, eles são um só, na mesma essência, em união. Eles são um só na mesma união. É que nem o corpo, alma e espírito, né? Olhando para nós, nós vemos uma pessoa só. Só que o homem é constituído de três partes. Ele não tem só o corpo. Não, ele tem o corpo, ele tem a alma, ele tem o espírito. Se o espírito me sair de mim, meu corpo tomba. É verdade? Se a alma sair de mim, meu corpo tomba. Para mim estar de pé, eu tenho que permanecer com o corpo, com a alma e com o espírito. Quando o nosso corpo tomba, aí a Bíblia diz que o espírito volta a Deus que o deu. Então, olhando nós para nós, eu só sou uma pessoa, mas porque eu sou constituído de três partes. Agora, os animais só têm duas partes. Os animais não têm o raciocínio. Nós temos o raciocínio, né? Que, por isso que nós temos que prestar conta a Deus. Nós temos que ser corpo, alma e espírito, né?
E Deus formou o espírito, forma o espírito do homem dentro dele. Então, eu tenho o meu espírito dentro de mim. É verdade? Eu tenho o corpo, né? A parte matéria-prima, o sopro que Adão recebeu em suas narinas, que é o fôlego da vida, que nós temos em comum com os animais, né? A parte física, que é o nosso corpo, a nossa carne, o nosso sangue, os animais também têm, certo? Só que Deus, o animal não tem o espírito dele. O espírito do animal dentro dele não tem, nós já tem. Porque nós somos corpo, alma, e Deus forma o espírito do homem dentro dele, que é aquilo que Paulo fala lá sobre as línguas. O espírito do profeta está sujeito ao profeta, porque nós temos o espírito nosso, o nosso espírito, o espírito do homem, que Deus fez. Tá? E esse espírito, ele, ora ele fala espírito e eles é unido, outra hora fala alma, porque é a mesma coisa, o espírito ou a alma, tá? Que é o que realmente, quando a nossa carne vai para a sepultura, nós cessa o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida que Deus deu para nós, e comum com os animais, ele volta para o Deus que o deu. Mas o nosso espírito, que é a mesma alma, fica aguardando o dia do julgamento, que é o que nós temos diferente dos animais. Os animais não têm julgamento, eles não têm espírito, não têm alma, certo? Então, é a mesma coisa das três pessoas. O Pai é Deus, né? Junto com o Filho e junto com o Espírito Santo. Os três eles é o mesmo Deus, da mesma essência. Os três são infinitos, os três são onipotentes, os três são oniscientes e os três são onipresentes. Deus, o Pai Criador, o Filho na obra da redenção, e quando o Filho terminou sua missão, ele falou: vou para meu Pai, mas não fique triste, porque eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará convosco até a consumação do século. Então o Espírito Santo está aqui, quando Jesus voltar, né? A igreja vai sair, que somente é um que agora resiste até que do meio seja tirado, né? O Espírito Santo está aqui com a igreja. Quando a igreja acabar todas as coisas e que encerrar tudo que tiver que encerrar, finalizar, aí na eternidade vai chegar o Espírito Santo com a igreja, e no último livro de Apocalipse 22 está descrito assim: e lá não haverá mais choro, não haverá tristeza, não haverá pranto, o pecado não entra lá, e lá só paz e alegria, e lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. Tá vendo? O Cordeiro está lá. Trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos, no plural, e os seus servos o servirão para todo sempre. Amém. Tá? Então, mas como na doutrina dos irmãos aí, né, vocês creem diferente, que Jesus ele é o Pai, Jesus ele é o Filho, e Jesus também ele é o mesmo Espírito Santo, né? Vocês não creem em três pessoas distintas, então também vocês creem que o batismo válido, não é isso? É só o que é em Atos 2, né? Que é só o que foi batizado em nome de Jesus, né? Então, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, vocês dizem, né? Vocês ensinam aí que isso aí são títulos. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Não é nome. E então, o que vocês não aceitam, não crê que alguém que foi batizado em títulos, não em nome de Jesus, que fazem já parte do sinal da besta, né? Então, você explica no final do áudio isso, né? Porque isso já é o sinal da besta. E que vocês já têm o selo de Deus, né? Vocês já têm o selo de Deus, que o selo de Deus para vocês é o batismo em nome do Senhor Jesus, e que vocês confessam que Jesus ele é o Pai, ele é o Filho e é o Espírito Santo, ele é um só. Jesus fez o papel, ele é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, né, e o próprio Filho, ele é um só, ele é o único Deus e verdadeiro. Deus é Jesus, né? Ele é o único, não tem outro. Então, por vocês quererem assim, e vocês então, o irmão explicou, né? Eu respeito, né? Com todo respeito, né? Sua crença, né? Eu respeito. Aí o irmão, só que aí o irmão trouxe o livro de Apocalipse e traduziu como, porque vocês creem assim, então o irmão pregou que vocês têm o selo de Deus e que vocês vão ser perseguidos, não é isso? Pelos que creem na Trindade, vamos dizer assim. Vão ser perseguidos, que vocês vão sofrer
porque vocês têm o selo de Deus. E todos aqueles que não é batizado em nome de Jesus e não crê que Jesus é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o mesmo Espírito Santo, Ele é o só, aquele, então que já, esses já todos pertencem e já têm o sinal da besta. Então, irmão Jair, eu gosto muito do irmão, sabe, de conversar com o irmão, tudo, eu respeito sua opinião, mas eu não concordo com o irmão, com a explicação do irmão, eu não concordo, sabe? Da mesma forma que o irmão tenha certeza, né, que porque vocês creem em nome de Jesus, por essa fé que vocês têm, você tem certeza e prega que vocês têm o selo de Deus, que vocês são os escolhidos de Deus, né? Vocês são os escolhidos assinalados, e que os demais religião já fazem parte do sinal da besta, né? Então, não é só o irmão que crê assim, né? Não crê assim. Os adventistas do sétimo dia, embora já pregaram tanta heresia, né? Já pregaram até a vinda de Jesus, não é isso? Eles já pregaram o ano lá, né? Deram o ano da volta de Jesus e tudo, e nada cumpriu nada. Tudo foi, não aconteceu, né? Foi uma mentira e tudo. Mas a igreja continua. Mas contudo, isso eles acreditam que eles é o verdadeiro servos de Deus, que eles são assinalados por Deus. Eles têm o selo, por quê? Porque eles continuam guardando o sábado. E então eles falam que nós temos o sinal da besta também, porque consideramos o domingo aí como dia de descanso, ninguém trabalha e seguimos esse costume, né? E eles não, eles seguem, eles guardam, continuam guardando o sábado. Por isso, então, eles têm o selo de Deus e os demais todos já também já têm o sinal da besta, certo? Então, os testemunhos de Jeová também prega assim. Eles são os verdadeiros. Só eles que estão enquadrados, estão entre os 144 mil. Eles têm, porque eles vão morar na terra, né? Aqui nós vamos ter um paraíso. Enfim, eles também acreditam que eles é o só o ser. Então, irmão, se a gente for assim, né? Se a gente for assim, da forma como o irmão está pregando, certo, irmão? Fica totalmente, né? Fora das escrituras, né? Porque toda a igreja, vamos dizer, ela tem, não é verdade? Toda a igreja, ela tem uma forma, né? Ela tem uma liturgia. A liturgia é a forma que atende o culto. Por exemplo, na congregação, como que é a forma de atender um culto, né? Você chega na igreja, os irmãos vão entrando, senta, cada um faz sua oração particular quietinha, volta, senta no banco, a irmã também da mesma coisa, na comunhão, tá? A orquestra tem um hino do silêncio, que na hora que antes de começar o hino, toca-se um hino bem baixinho, que é para a irmandade se preparar, porque já vai iniciar o culto. Chama-se hino do silêncio. Toca aquele hino baixinho, a irmandade sem comunhão, porque é um hino do silêncio. Aí só a orquestra toca baixinho, terminou de tocar, todo mundo já espera que alguém vai levantar, dá para iniciar o culto. Tudo na comunhão. Alguém levanta, ou um cooperador, um ancião, enfim, quem estiver lá, levanta, sobe lá na tribuna e fala: Deus seja louvado. A igreja, numa só voz, fala amém. Quer dizer, assim seja, né? Confirma. Aí pode chamar o primeiro hino. Quem sente por Deus, chama o hino. Aí um ou outro lá levanta de pé, o hino tal, tal, canta aquele hino. Cantou aquele hino. Ele vai e fala, pode chamar mais um hino. Alguém chama, quem sente, levanta aqui, canta mais um hino, não é isso? Canta mais um hino. Aí o outro hino, canta o terceiro hino. Pronto, são 3 hinos, certo? Aí nisso o porteiro levou aqueles pedidos de oração que alguém passou na porta, pediu por causa, por enfermidade, por tribulação, por causa, enfim. Aí leva aquele papelzinho, aí entrega para ele, depois que cantou os 3 hinos. Aí ele fala, irmão, agora nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos falar com Deus. E aquele ou aquela que Deus concedeu oração guiada pelo Espírito Santo, apresenta esse santo serviço de culto, apresenta aquele que está presidindo, apresenta as visitas e apresenta, né?
as autoridades constituídas, apresente também esses pedidos de oração que acabou de chegar no nosso conhecimento. Tem muito pedido por causa, enfermidade, tribulação, por família, enfim. Então, irmão, chegou a hora em que nós vamos orar a Deus. Aí depois ele fala, então, todos juntos unidos, uma só fé e comunhão, dobramos nossos joelhos e buscamos a Deus em santa oração. Dobra o joelho a igreja inteira, alguém vai tomar alguém pelo Espírito, ninguém sabe quem vai orar, ora, levanta a voz alta, apresenta o culto, apresenta tudo, o andamento, fala, Senhor, manda depois a tua palavra, que o Senhor venha falar com nós pela tua palavra, e quem o Senhor revelar, talvez não é porque está presidindo que Deus vai dar a palavra para ele, de repente levanta um outro, enfim. Apresenta tudo, apresenta aqueles pedidos de oração e encerra, né? Encerra, volta, canta-se mais um hino, né? E cantou mais um hino, falei, irmão, agora é a hora dos testemunhos, aquele que Deus toca no coração, de sentir em contar uma obra, contar um milagre que Deus fez na sua vida, né? Tá, você reserva lá uns 20 minutos, então levanta uma irmã, conta como Deus chamou, outra conta uma libertação, outra, enfim, tá? Terminou aqueles 20 minutos, levantou 4, 5, 6 irmãos, contou uma obra lá, tal. Bom, já deu 8h30, então, irmão, agora nós vamos, né, vamos cantar o hino, irmãos, e aguardar a palavra de Deus que Deus vai mandar para nós nessa noite. Amém? Amém. Canta mais o hino, né? E 8h30, pronto. Fica tudo em comunhão e para ver quem que Deus vai dar a palavra, quem Deus vai se usar. Aí o irmão está na presidência, pergunta se os mais conservam. Irmão, você tem a palavra, se Deus revelou alguma coisa, o nosso irmão que está visitando, irmão, tem, não tem. Enfim, alguém Deus vai dar. Às vezes dá porque está presidindo, às vezes outro levanta, e o que Deus dá, levanta, ou o que está lá em cima já está também, Deus deu. Irmão, vamos abrir a palavra que o Senhor acabou de revelar. O livro tal, capítulo tal, e prega a palavra. Pegou a palavra, terminou, vamos agradecer. Dobra o joelho, agradece pela palavra que o Senhor mandou, termina, levanta do agradecimento da palavra que Deus mandou, falou, pronto, irmão, agora mais um hino. Aí, para encerrar, canta mais um hino, terminou de cantar e falou que então que a santa paz de Deus, o amor, a graça do Espírito Santo esteja em todo o coração e que esta palavra que nós ouvimos podemos guardar em nosso coração para a vida eterna. Deus seja louvado. A igreja fala amém. Pronto, encerrou o culto. Amém? Aí faz só se saudar, a orquestra vai e toca mais o hino, né? É o hino de encerramento, toca-se o hino, enquanto a orquestra toca, os irmãos se saudam, e depois se sauda, e vai saindo, e vai saindo, e vai embora, enfim. Esse é o formato do culto da congregação. Então, isso é vamos dizer, a liturgia, mas não é por isso que nós somos diferentes, que eu posso pegar e pregar, né, irmãos? Ó, nós temos o selo de Deus, porque nós somos diferentes, na congregação, a nossa liturgia de culto é assim, é assim, é assim, e nós temos selo, nós somos o único que temos o selo de Deus aqui na terra. Nós temos o selo de Deus, né? E os outros igrejas, outras doutrinas, tudo estão com o sinal da besta. Imagina, irmão, foi mais ou menos isso que o irmão falou. Então, meu caro irmão, tá? Eu considero irmão, tá? Tenho amizade, Deus abençoe o irmão. Mas só para dar minha opinião, eu não concordo aí com a explicação do irmão, meu querido. Não concordo não sobre esse sinal, tá? Então, eu vou falar por irmão da forma que eu entendo o sinal, tá? Então, aqui, ó. O sinal que eu entendo é isso aqui, ó. Romanos 11. Deus não rejeitou o seu povo que antes escolheu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Olha para você ver. Como fala Deus contra Israel, né, Elias? Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei e buscam a minha alma, Senhor. Você viu? Elias achava que só ele era crente. Só ele foi firme, só ele era crente, só ele era o correto, só ele era o certo, só ele permaneceu fiel a Deus. Pode ver, ele falou assim, né? O que a Escritura diz de Elias, quando ele fala a Deus contra Israel? Porque ele falou, ó, Senhor, o povo lá tudo se corrompeu, Senhor, mas eu estou aqui, Senhor, só eu fiquei, né? Só eu fiquei e ainda busco a minha alma. Aí o verso 4, mas o que lhe diz a resposta divina? Deus concordou que ele estava certo? Que só ele era crente, só ele era firme? Não. Olha o que diz aqui. Não, Elias. Só você ficou? Não. Eu já reservei para mim 7.000 homens, varões, servo de Deus.
Eles não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então, irmão, esse é o sinal que está lá em Apocalipse. Não é batismo em nome de Jesus, não é o sinal do sábado. Não, nada disso. Nada disso. Não é morar na terra, não é. Não. O sinal que está falando em Apocalipse é um homem virgem puro que guardaram a doutrina, que não negaram a fé. Esse é o sinal. Então Deus já tinha, no Antigo Testamento, falado para Elias. Assim, Elias achava que estava sozinho, falou, eu tenho 7.000 homens, né, que não se dobraram a Baal, quer dizer, que permaneceram firmes, que não se contaminaram com as mulheres. Baal aqui simboliza as doutrinas falsas, a idolatria. Mas tinha 7.000 que nem Mesaque, Sadraque e Abednego, é um exemplo disso. Preferiu ser jogado na fornalha ardente, mas não dobrou. Não fez caso né, na verdade, não fez caso daquela ordem do rei. Falou, não, ficou firme no Senhor, certo? Então, assim, Paulo traduz, também agora no nosso tempo presente, ficou um resto, aí está falando de nós da igreja, segundo a eleição da graça, da misericórdia de Deus. Tá? E tem muitos, esse resto que já tem também esse sinal de não dobrar, de não negar, de não concordar com o pecado. Isso, irmão, esse sinal está dentro da alma da pessoa. A pessoa não consegue negar, porque ele é uma semente que está nele e é de Deus. Então, esse sinal, tá? Esse sinal, essa unção, certo? Esse selo está na alma daqueles que hão de herdar a vida eterna. Ele não vai negar o Senhor, tá certo, pastor? É assim que eu entendo. Em Daniel 3 diz assim: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvides a sua buzina de pífaro, harpa, sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Qualquer que não se dobrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, pífaro, harpa e sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram. Todos os povos, nações, línguas adoraram a estátua. Inclusive, ali no cativeiro não tinha só Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Tá? Tinha muitos irmãos judeus lá, só que com medo de morrer, de ser jogado na fornalha de fogo ardente, então eles receberam o sinal da besta. Por quê? Porque eles negaram o nome do Senhor e dobraram o joelho. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, esses não, porque eles tinham um sinal em sua fronte. Eles tinham o selo de Deus. Então, o selo que eu quero falar para o irmão é esse aqui. Ó. Esse selo é a fé, de não negar o Senhor, a fé que está na nossa alma. Não nega o Senhor. Nada que vem, não é um selo na testa ou na mão, é uma coisa, não é verdade? Então, não, né? Então, não. Que quando Deus chama nós do batismo, a palavra diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós já temos esse selo. Mas se olhando em mim, você não vê onde que está. Onde que está esse selo? Está na testa? Está na mão? Consegue ver esse selo? Não. Por quê? Porque o selo está na alma. Ele é espiritual. Quem tem o verdadeiro selo de Deus, ele não nega. Ele não, na verdade, não se contamina com a idolatria, com o engano. Certo? Que é isso, é receber o sinal da besta. É, é você servir a dois senhores, né? Está pensando que está servindo a Deus e servindo ao outro também. Não, é os que ficam firmes. Né? Então a gente sabe o que aconteceu ali, né? Da fornalha de fogo ardente, eles foram firmes, Deus tirou eles de lá e o nome de Deus foi glorificado. Não é isso? Então, irmãos, olha, eu não concordo. Em Atos 7 diz assim, ó, vai falar aqui de Estevão, né? O diácono, né? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, né? Por quê? Porque ele tinha o selo de Deus na sua alma e ele anunciava o evangelho e alguém forçou ele a querer negar, né, aquilo que ele pregava. Mas ele tinha o selo de Deus na sua alma, Estevão. Então ele, fixando os olhos ao céu, ele viu a glória de Deus antes de morrer. E também viu a Jesus. Ele viu a glória de Deus e viu a Jesus que estava à direita do Pai, à direita de Deus. Ele viu a Jesus. Ele viu a Deus e viu a Jesus à direita de Deus.
e disse: Eis que vejo os céus abertos, eu vi o Filho do Homem que está em pé, né, à direita do Pai, à direita de Deus, né? E apedrejaram Estevão até a morte, né? Que em invocação, ele invocando a Deus, ele já foi apedrejado. Enquanto ele estava invocando e falando com Deus, vendo o céu aberto e vendo aí, nessa mesma hora eles foram apedrejando ele. E ele dizia: Senhor Jesus, que ele via que ele ia morrer apedrejado, e Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Ele morrendo e ainda pedindo para Deus perdoar o povo, né? E tendo dito isto, adormeceu. Tá? Então, isso é ter o selo de Deus, irmãos. Tá? Esse, para mim, é o selo de Deus. Tá? Aí, Mateus 10. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Porque quem tem o selo de Deus não nega Deus. Quem confessa o filho tem o pai, e quem nega o filho não tem o pai nem o filho. Então é assim, é um conjunto, tá? Quem crê no filho, crê no pai. Quem confessa o pai também tem o filho e tem o Espírito Santo. Enfim, por quê? Eles são um só. Eles são um só. Em Apocalipse capítulo 3 diz assim, ó, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso, diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, só vai aguentar essa tentação, né, o dia da grande tribulação e não negar o Senhor, os que tiver o selo de Deus. Vai guardar a palavra da paciência, né? Vai guardar a palavra da paciência, né? Entendeu? Por isso que fala que bem-aventurado santo aquele que desde agora dorme no Senhor, porque estarão livres dessas coisas. Verso 2 de Apocalipse diz: Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, blasfemo dos que se dizem judeus não são, nós somos da sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte da tia, a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz. Igreja. O que vencer não receberá. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por quê? O que tem o selo de Deus, só estes é que vão vencer. Porque eles têm o selo do Deus vivo. Tá? Os que construiu a sua casa na rocha. Vai vir a tempestade, vai vir um vento, mas a casa não vai cair. Porque a rocha é Cristo, a palavra, a verdade. Eles ficaram firmes e não negaram o Senhor. E não receberam o sinal da besta, irmãos, ó, o sinal é esse. Tá? O selo de Deus é a obediência na palavra. E o sinal da besta é a desobediência, é o engano, é o fingimento. Isso é o sinal. Não é como o povo está dizendo, não. Né? Que há muito tempo atrás eu lembro que a televisão era o sinal da besta, quem tinha um rádio era o sinal da besta, depois o CPF foi sinal da besta, código de barra foi sinal da besta, agora é o chip é o sinal da besta, enfim, de tempo em tempo os homens ficam procurando o sinal da besta e fica procurando em sua igreja, em sua fé, os pontos de doutrina que ele crê, para se justificar, para dizer, não, mas eu tenho o selo de Deus porque eu creio nesse ponto de doutrina. Não, eu não concordo com isso, irmão. Aqui simplesmente, tá? Apocalipse é um livro de figura. Todo o Apocalipse se encerra em, sempre foi assim desde o começo, quem é obediente e quem não é obediente. Quem é obediente, Deus guarda, ele tem o sinal de Deus, tem o selo de Deus, livrará na hora da tentação. Ao desobediente, tanto crente como o ímpio, todos eles vão ter o sinal da desobediência na sua testa. Tem, irmão. Não adianta. É desobediente e vai morrer desobediente, né? Então diz aqui, 1 Coríntios 2, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo, tá? Então o selo está na mente.
Os olhos do sábio estão na cabeça, aquilo como citou a 12 de Romanos, né? Não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Só quem tem o ser de Cristo é que vai conseguir entender e conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus. Em Gálatas diz assim, né, capítulo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Então, irmão, não são pontos de doutrina que vai, sabe, irmão, é ser uma nova criatura, é ter a caridade, ter o amor, não negar a fé, certo? Não se exaltar, certo? Não condenar ninguém, enfim, certo? Isso sim é ter um selo de Deus, né? E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz, misericórdia sobre ele e sobre todo Israel de Deus. Desde agora ninguém vos inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então essas marcas que nós trazemos de Jesus Cristo, nós não vemos nenhuma marca, nem nós vê. Eu não vejo nenhuma marca no irmão, nem ninguém tem essa cara de marca que nós temos. Porque essa marca está nas obras, está na crença, está no nosso procedimento, nas nossas palavras. Entendeu? Esse é o selo de Deus, né? Jesus diz: pelos frutos conhecereis a árvore. Né? Automaticamente, se nós é uma árvore boa, os frutos nossos, que são nossas obras, nosso procedimento, né? Nossas palavras, ela é um fruto de Deus, é um fruto sadio, né? Em 2 de Timóteo diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunho viste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como o bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, né? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, aquele que se embaraçar nas coisas dessa vida, ele não tem o selo de Deus. Então, ele vai receber o sinal da besta, porque ele vai se embaraçar com as coisas dessa vida. Ele vai pegar um caminho da carne, um caminho diferente. Não, o que ficar nas doutrinas de Cristo, naquilo que foi ensinado para nós, não, ele não se embaraça, porque ele tem o selo de Deus, ele tem a unção do Santo. Ele tem a luz na sua cabeça. Ele tem a mente de Cristo. É assim, irmão. Esse é o ser de Deus, certo? E se alguém também não militar, ele não é coroado se não militar legitimamente. Então, irmão, nós temos que militar legitimamente, né? Você sabe que toda autoridade, ele tem uma regra, né? Ele não é por ser autoridade, ele não pode fazer coisa com abuso de autoridade, né? Eu falando assim até pensa que eu falei de propósito com o irmão, porque se eu não me engano o irmão trabalha nessa função, né? Acho que civil ou militar, não sei, né? Mas o irmão sabe que não é nada disso, aqui é a palavra que está falando. Se alguém não milita, não é corado se não militar legitimamente. Então, toda autoridade ele tem uma regra. Até um ponto ele está correto, mas se ele passar, ele está com abuso de autoridade. Não pode. Então tem que ser legitimamente. Ele tem que trabalhar na autoridade, mas legitimamente. Então assim é nós, sabe? Nós temos que professar nossa fé, mas legitimamente. Nós não pode pegar uma coisa que não confere e só porque nós acreditamos naquilo e nós então nos justificar e ainda pregar para os outros que aquilo é aquilo ali. Não é complicado essas coisas. Eu não, né? Particularmente, eu estou dando aqui por irmão o meu parecer, tá certo? Respeitando, lógico, a opinião de cada um, né? A opinião de cada um, né? E nós temos o direito de. Até Paulo disse, né? Naquilo que já chegamos, Paulo disse, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Mas se porventura alguém vê ou entender de uma coisa de outra maneira, fique em paz. Deus também vou-lo revelará. Está escrito isso, irmão sabe, né? Porque, irmãos, Paulo disse, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado. Então nós só conhecemos em parte. Um entende de uma maneira, eu vejo de outra, enfim. Nós só trocamos opiniões, experiência, é isso? Tá bom? E aquele que começou a fazer a obra em nós, ele mesmo aperfeiçoará, diz a palavra, até o dia de Jesus Cristo, né? O certo é, se nós for de Deus, Deus trabalha, Deus molda nós e nós vai chegar numa fé comum, né? Nós vamos ter o mesmo sentimento em Cristo Jesus, que nem Paulo pregou isso, né?
os irmãos começaram a se desentender, então ele pregava assim para nós ter o mesmo sentimento, sentindo a mesma coisa, né? E só quem faz isso é o Espírito Santo que pode fazer, né? Não é por força e nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Não é isso, pastor? Tá certo? Essa aí é a minha opinião. Então ele dizia, ó, se sofremos também com ele reinaremos, se negarmos também ele nos negará, se formos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo. Então procura-te, apresentar-te aprovado como obreiro, né, como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Porque se nós pregar uma doutrina de nós mesmos, irmãos, ó, que não tem respaldo bíblico, simplesmente não vai se envergonhar, porque aquilo não tem um fundamento, né? Então aqui fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Aí Paulo falou para Timóteo, né? Timóteo, examinai as escrituras, porque você fazendo isto, ocupa-te nelas. Fazendo isto, o teu aproveitamento servirá para ti, para salvar a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então ocupa-te nelas, examine elas, faça disso né? É verdade? Uma ocupação. Você fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo como a que te ouve. Não é verdade? Como os que te ouve. Então é muito bom, né? Maravilha, né, o pastor? Aqui dizia, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Olha, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Olha o selo, ó. O Senhor conhece o que são seus. Por que ele conhece? Porque é o que anda na obediência. Ele conhece o que são obediência. Né? E ele conhece aquele que só vive na teologia, só querendo, inventando coisa, e pregando, e falando coisa, inventando, mas não tem uma obediência. Mas o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, né? Então aparte-se da iniquidade. Esse é o verdadeiro selo que nós temos que ter. Nós servimos a Deus, então nós é afastar da iniquidade. Nós afastando, não concordando com o erro, com o pecado, com doutrina errada fora da Escritura, nós vamos estar livres do anticristo, né? Agora, daquela forma como o irmão colocou, meu amado, quem sou eu, né? Mas eu até dou um conselho para o irmão. O irmão, aquelas palavras que o irmão falou, foi uma palavra assim, bem fora, né? O irmão afirmou, e foi uma palavra afirmativa, né? O irmão afirmou que todos que não creem em Jesus Cristo, como o único Deus, Ele é o Pai, Ele é o Filho e o Espírito Santo, né? E todo aquele que não foi batizado só em nome de Jesus, que for batizado, por exemplo, em nome do Pai, do Espírito Santo, enfim, todo esse já tem o sinal da besta. Aí eu acredito, para mim, na minha opinião, que o irmão foi muito infeliz em afirmar isso, né? Foi muito infeliz. É uma palavra que para mim eu não concordo. Porém, né? Eu respeito a opinião do irmão, né? A fé do irmão. E se o irmão continuar pregando assim, eu vou continuar respeitando, né? Certo? Mas não concordando, é claro, né? Nós temos esse direito, né? De ser realista, né? Ser transparente, né? Então, meu querido, se eu conseguir explicar para os irmãos, é muito comprido, né? Acho que deu para o irmão entender a minha opinião, né? Sobre o que é o selo de Deus, é simplesmente aqueles que obedecem a Deus. Todo este já tem a unção do santo, já tem a mente de Cristo, e ele não vai concordar com a vaidade, com o pecado, com o movimento do anticristo, enfim, Deus vai guardar porque ele tem o selo. E o selo está na obediência, no temor, está dentro da alma dele. E os outros que vão receber o sinal da besta, até no nosso meio, que a Bíblia diz que lá em Tessalonicenses capítulo 2, que nos últimos dias, na verdade, vai se levantar o homem, né? O anticristo vai se levantar, o qual se assentará no trono de Deus querendo parecer Deus, né? E lá diz que muitos vão adorar ele, né? Principalmente Deus mesmo vai permitir que eles vai vir com a operação do erro, da mentira e do engano. Aí lá fala, para todos aqueles que não tiveram prazer na verdade, né? Antes tiveram prazer na iniquidade. Mas todos aqueles vão ser enganados porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhes entregou, né? A esse sentimento. Eles vão concordar com o engano. E às vezes crente já batizado, né? Porque Jesus disse que naquele dia muitos vai dizer, Senhor, expulsamos o demônio, né? Falamos em línguas.
vimos muitos sinais, muita maravilha, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo em teu nome. Ele vai falar, mas eu não te conheço, eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Por quê? Ele fez em nome de Jesus, pregou em nome de Jesus, ele viu obra em nome de Jesus, porém, ele não tinha o selo, né? Que era a obediência. Ele pregava uma coisa, mas vivia outra. E vai ter uma grande surpresa naquele dia, né? E outros nem sabem. Fala, Senhor, mas quando eu estive preso ou na prisão, fosse... quando eu fiz isso, então, quando você tinha o selo, você não era visto lá na igreja, você não era considerado lá na terra, ninguém nem dava valor para você, mas você fez isso, visitou o órfão, a viúva, o pobre, vem, bendito de meu Pai, vem para cá, vem possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Simples assim, por quê? Porque eles tinham obediência. Eles tinham obediência. Os outros tinham teoria, estavam na frente, pregava, falava em teu nome, expulsamos demônio, tinha um monte de coisa, porém ele não tinha o selo de Deus. Ele falava, né? Mas, mas não obedecia, né? Aí nós faz lembrar aquela parte que Jesus disse para os discípulos: fazei tudo quanto eles vos disserem, os fariseus, né? Porque os fariseus ensinaram, falou: fazei tudo quanto eles vos disseram, mas aí deu um conselho e fez um alerta. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles mesmos pregam, eles mesmos dizem, mas eles não praticam. Então, e eles tiveram inveja de Jesus e nasceu a ira, porque a palavra de Deus diz que Jesus fazia primeiro e depois ensinava ao povo. Então ele dava o exemplo primeiro, depois ensinava. E os fariseus eram invertidos. Eles ensinavam tudo para o povo, mas eles não faziam, né? Tanto é que Jesus disse: vós que correis o mar e a terra para fazeres um novo batizado, mas depois de o batizar, vocês faz filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Por quê? Porque você ensina uma doutrina errada, né? Jesus falava, né? Esse povo me louva com seus lábios, mas o temor desse povo para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foram instruídos. Estão aqui só para comer do meu pão, para viver dos meus milagres, está aqui, mas o temor dele para comigo só consiste em mandamentos de homem que foram ensinados. Então, né, pastor Jaime, é a maneira que eu entendo, né? É a maneira que eu dei a minha opinião por mão, porque o irmão pediu para me dar o meu parecer. Eu dei o meu parecer, tá? Mas termino concluindo que eu considero irmão e respeito, né? A opinião, a doutrina da sua igreja que você ensina, eu respeito, com todo respeito, né? Jamais eu vou ficar combatendo e anunciando e levantando contra, não. Simplesmente eu dei aqui a minha opinião, no amor de Deus, né? Tá bom, meu querido? Tá? Deus abençoe.